Uma das questões mais interessantes sobre o conceito de direção e as repercussões que esse conceito de direção tem sobre a linguagem do cinema é a diferença que existe entre os procedimentos de encenação e de direção, as decisões que são tomadas num filme de ficção e num filme de documentário. É diferente dirigir um filme de ficção, é muito diferente do que dirigir um filme documentário. Então, tem diretores que são especializados no filme documental, ou seja, no filme de não ficção, e outros que são muito melhores quando dirigem ficção. Mas vejam, na maioria dos casos, os diretores dirigem os dois tipos, os dois modelos, né, narrativos. Então é curioso como é que, apesar de serem coisas aparentemente muito diferentes, porque as condições dadas para um documentário, as condições materiais dadas para um documentário são muito diferentes das condições materiais dadas para um filme de ficção, apesar disso existe uma migração constante, uma passagem constante de um profissional que dirige tanto uma coisa quanto outra. Por que que isso é possível? Porque, na verdade, longe de serem coisas absolutamente diferentes, há uma base no trabalho de decisão e a repercussão que isso tem sobre a linguagem, que é o mesmo tanto no cinema de ficção quanto no cinema documentário. Na verdade, o que a gente percebe muito claramente quando a gente vai para aquilo que é essencial é que tanto no documentário quanto no filme de ficção, as condições da decisão são as mesmas, ou seja, as influências, as condições de influência, aquilo que está no ar do tempo e as condições materiais que aquele diretor tem naquele determinado momento. E é a partir desses dois conjuntos que ele toma as suas decisões. E esse é um aspecto muito curioso, porque na verdade a gente tem, de maneira muito enfática aí, a percepção de que existe um nível em que não há diferença nenhuma entre um filme de ficção e um filme documental, e um outro nível posterior em que as pessoas notam uma diferença, em que a gente nota uma diferença entre um filme de ficção e um filme documentário. Você sabe, na verdade, qual é esse segundo estrato que faz com que a gente perceba a diferença? É porque, na verdade, as decisões que são tomadas lá na base, pelo encenador, pelo diretor, elas repercutem na linguagem de maneira que a nossa percepção, quando nós estamos vendo os filmes, é que um filme se encaminha para um efeito de realidade que é de um tipo, e um outro filme se encaminha para um efeito de realidade que é de outro tipo. E, na verdade, a gente tem aí uma mudança num nível muito acima daquele que é tomado ali no momento da produção, no momento essencial da produção, que ainda funciona a partir das influências e das condições materiais. Pessoal, a transformação que se dá é uma transformação dos resultados dessas decisões e não das decisões em si. Então, nesse sentido, dirigir um documentário e dirigir um filme de ficção são coisas muito parecidas. O que muda é o resultado das decisões que são tomadas e o efeito que essas decisões têm no uso da linguagem cinematográfica lá na frente. Então, de um certo ponto de vista, a gente tem aqui um programa muito interessante para entender o que é de fato o processo de decisão e o processo de criação no campo do cinema. Então, pensar na direção da ficção e do documentário nos leva a considerar uma série de coisas que existem em comum e que repercutem, às vezes, de maneira diferente, porque elas levam a gente a considerar que os efeitos dessas decisões podem mudar tanto no campo do documentário quanto no campo da ficção. No fundo, se a gente pudesse fazer uma síntese das questões ligadas a um conceito de direção, ao conceito de processo criativo, ao modo de construção dos filmes, a gente diria que são fundamentais as considerações que a gente possa fazer a respeito do fato do cinema ser uma obra coletiva, da sua base material, do conjunto de influências que operam sobre a decisão do diretor e as condições que ele tem práticas na hora de tomar decisão para montar a obra que ele está construindo naquele exato momento. Esse é o conjunto que, de certa maneira, explica que uma pessoa que se interesse pela direção de cinema, ela precisa considerar, que tem a ver com as condições materiais, com as influências, com as encomendas que são feitas, os financiamentos que estão na base dessas decisões, de que maneira isso vai se condensando e de que maneira isso vai sendo organizado a partir de um certo olhar, a partir de um certo eixo. Então, dirigir, na verdade,
é dar conta dessa série de problemas que são colocados e que repercutem nas decisões que são tomadas. Nesse procedimento é que a gente percebe, às vezes, não sempre, mas às vezes, que tem diretores que fazem isso de maneira tão intensa e de maneira tão focada que eles terminam destilando um modo de tomar essas decisões. É isso que a gente chama de estilo e é isso que faz a diferença entre um diretor comum, um diretor que não é muito especial, e um diretor especial. Porque no diretor especial a gente reconhece, no fundo, o resultado e as intenções, os padrões de intenção que estão na base das decisões que ele tomou a partir das condições que são as condições de todos. Condições materiais, condições do trabalho coletivo, as influências, as situações concretas do dia, do momento da gravação. Todo esse terreno aí é um terreno comum para todos os diretores. A diferença é que alguns tomam essas decisões e deixam sua marca. E esses diretores é que são chamados de autores.